Olá pessoal, boa noite. Aliás, muito boa noite pessoal. A gente está começando aqui uma live que promete ser sensacional. Tá? Hoje eu vou receber a doutora Simone Sampaio. Na verdade, hoje eu vou ser um âncora, né? Porque ela que é incrível, tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes quando fazem pergunta de ginecologista e de pediatra a mesma coisa. É, eu conheço muitos bons aqui na cidade, mas fulano, ciclano, é o pediatra do meu filho e ciclano é a nossa ginecologista, foi quem estava junto esse tempo todo e fez um serviço maravilhoso conosco e com o João. No caso, a doutora Simone. E aí ela aceitou o meu convite, né, para vir aqui, para poder fazer essa live sobre gestação e Covid, atendendo a pedidos, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Se o pessoal que entrou aí, alguém dá o ok? Está ouvindo bem? O áudio está bom? Então, quem puder dar o ok aí do áudio, tá? O áudio estiver legal, vocês me avisam que a bateria aqui não está muito, muito novinha. Então, tá? Obrigado, Priscila. A doutora Simone, tá? Ela está pedindo para participar, então vamos lá. Transmitir ao vivo com. Oi, boa noite. Olá, doutora. Boa noite, doutora Simone. Como Boa é que a senhora noite. está nessa noite? Tô bem. Espero que todo mundo também. Simone, antes de tudo, muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui, por aceitar participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Pessoal, antes de eu passar as considerações iniciais para a doutora Simone, eu estou aqui mexendo no fone, né? O meu amigo Marcos, sempre bom, da casa do iPhone. Pessoal, for comprar, for consertar ou qualquer coisa com relação ao iPhone, casa do iPhone, com o Marcos, sempre bom. Ele me deu 2 fones aqui para poder testar. Estou testando o primeiro fone de ouvido A. Então, se tiver alguma dificuldade aí para ouvir, né, por favor, me avise. Simone, eu passei vergonha com esse fone de ouvido aí, igual que você tá, porque sabe como é que É, é? Ortopedista, ortopedista é tudo rico, né? Então, eu estava dando uma live aqui com o Dr. José Eduardo Eide e ele estava com esse fone sem fio. Hoje o Marcos Sempre Bom conversou comigo e deixou esse aqui para eu experimentar, tá bom? Doutora Simone, você que é ginecologista obstetra, estou aqui em Sinop há mais tempo que eu tenho de vida. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai passar informação para muita gente. E quem está aí na live, gente, hoje agora entraram 2 pessoas, que é muita gente boa aqui, mas entrou a Roberta e o Evaldo para poder assistir a live, pessoas maravilhosas. Gente, quem tiver qualquer dúvida, vai colocando a dúvida aí que a gente vai tirar durante a live. Boa noite, doutora Simone. Faça, por boa favor, suas noite. considerações iniciais. Boa noite, doutor Paulo. Bom, eu queria primeiro agradecer aí o convite. Eu acho que é um assunto muito pertinente nesse momento. A gente está diante de uma doença completamente nova, né? E que pegou todo mundo aí, vamos dizer, de calças curtas, né? A gente teve que aprender tudo sobre uma doença num prazo menor que um ano. Então, é uma coisa sem precedentes, né? E até por isso é uma coisa que levou a gente a fazer um esforço coletivo, né, mundialmente, para tentar descobrir tudo sobre essa doença num curto prazo, para tentar diminuir um pouco as complicações, as mortes, né, que essa doença traz. Então, com essa população em específico das gestantes, puérperas, lactantes, não foi diferente. Como toda doença viral, a gente esperava, né, como a gente já teve
experiência em outras pandemias, né, como foi o caso da gripe espanhola, como foi o caso também da pandemia de H1N1, alguns anos atrás, que foi uma verdadeira tragédia, né, em especial para essa população, com uma alta mortalidade e um risco acima do normal da população geral para morbimortalidade dessas pacientes. E a gente não gostaria de ver isso se repetindo agora novamente com o Covid. Então, acho que foi um esforço grande da ciência, né, que se uniu num momento e esquecendo barreiras, às vezes até econômicas e tudo mais, para poder tentar levar o mais rápido possível a solução para desse problema para o mundo todo, né? Bom, em relação às gestantes, puérperas e lactantes, a gente tem bastante novidade aí desde esse comecinho de ano e a gente vai poder ter um bate-papo legal aí para poder passar para esses pacientes ou e daí para os parentes ou quem for interessado aí nesse assunto, podem ficar à vontade para perguntar e a gente vai tentar passar toda a informação possível de uma maneira rápida, que é a live, mas se tudo der certo, eficiente. A doutora Simone acabou de falar aí um pouquinho da questão da gripe espanhola, né, ou febre espanhola. Mais recentemente, a gente teve um problema muito sério de saúde pública e que afetou muito a questão da gestante com sequelas permanentes, não é, para os bebês, que foi a Zika, né? A Zika está muito ligada aí à microcefalia, então nós tivemos a Zika há muito pouco tempo, na verdade não tivemos há muito pouco tempo, a gente ainda tem aqui, ainda é uma realidade, né? Então é claro, ter essa doença nova, essa pandemia que mata muita gente, assusta, tanto é que uma das perguntas que eu vou te fazer, que eu separei porque muita gente fez muita pergunta, então eu vou ser basicamente só o âncora aqui dessas muitíssimas perguntas, que é a gravidade, a questão da gravidade do Covid na gestante. Tudo isso a gente vai falar bastante, mas bastante. Só que, como eu recebi muitas perguntas, doutora Simone, eu separei algumas no que eu considerei assim, com respostas sequenciais. Não é? Okay. Não teve como ajeitar tanto esse meio campo aqui, mas eu tentei, na medida do possível, buscar essas perguntas para que as respostas fossem o mais sequenciais possíveis. Então, vou começar com a principal pergunta, não a principal, perdão, com a pergunta mais comum de todas. Transmite para o bebê na barriguinha, no parto, ou não transmite? Então, a transmissão é plausível sim, tá? Mas a gente tem uma coisa que se chama barreira placentária. E normalmente isso vale para todas as infecções de um modo geral que podem acometer a gestante durante esse período. Essa barreira placentária, ela protege o bebê contra qualquer eventual infecção que a mãe possa adquirir. E essa barreira placentária, ela é mais eficiente nessa proteção nos primeiros trimestres da gestação e, à medida em que a placenta vai envelhecendo, essa proteção vai reduzindo, né? Ou seja, é de se esperar que a chance de essa transmissão vertical vir a acontecer seja maior no terceiro trimestre da gestação do que nos 2 primeiros. Porém, né, quando ocorrerem transmissões nos primeiros trimestres, porque o nenenzinho está numa fase de organogênese e também de desenvolvimento, né, dos órgãos internos e tudo mais, a gente tem uma possibilidade maior quando acontecem essas infecções nos primeiros trimestres de o bebê evoluir com malformações fetais, né, e com um desfecho menos favorável, né?
E isso vale de maneira geral para todas as infecções que se podem transmitir por transmissão vertical, que é de mãe para o feto, ainda intraútero, né? O COVID é plausível, mas até o momento os estudos não mostraram que essa transmissão tenha ocorrido de maneira importante, significante do ponto de vista estatístico, né? A gente está com uma publicação aqui do JAMA, do dia 22 de abril, que saiu no JAMA de Pediatria, uma publicação super fresquinha, de um estudo muito grande, multicêntrico, observacional, de 43 instituições em 18 países no mundo, incluindo o Brasil, né? Esse estudo foi feito com 2.310 gestantes, perdão, 2.130 pacientes, das quais 706 tinham sido diagnosticados com Covid-19 e e as demais pacientes foram recrutadas como grupo controle, né? Uhum. Então, essas pacientes tinham pacientes que tinham tido diagnóstico confirmatório de Covid laboratorialmente, outras tinham achados pulmonares radiológicos que eram sugestivos de Covid. O terceiro grupo tinham sintomas compatíveis com Covid, mas não tinham diagnóstico confirmado. E o quarto grupo eram de pacientes assintomáticas, mas que tinham contato com, eram contactantes de casos confirmados de Covid, né? E aí essa publicação muito interessante, eu acho que eu estou querendo falar um pouquinho a respeito dela, porque é mais ou menos o resumo das coisas que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, essa publicação mostrou que 60% das pacientes, praticamente, contidas nesse estudo aí, gestantes confirmadas de Covid, eram assintomáticas, mas que as pacientes portadoras de comorbidades, ou seja, doenças existentes prévias à gestação, em especial doenças pulmonares crônicas, cardiovasculares, diabetes, hipertensão, pacientes nefropatas, né, que são doenças portadoras de doenças renais crônicas, né? Essas pacientes, quando adquiriram essa infecção durante a gestação, foram as pacientes que evoluíram com pior prognóstico, com maior chance de internação, inclusive em UTI, com intubação orotraqueal, maior risco de morbidade, né? E maior risco de mortalidade. E que, aí vem a parte mais interessante, os bebês dessas pacientes também tinham, por causa disso, um risco maior também de morbidade neonatal. Então, quanto mais comorbidades a paciente tem, ou quanto mais grave for as comorbidades que a paciente é portadora, quando ela adquire a infecção na gestação, ela não só aumenta o risco de um desfecho ruim para si, como para o próprio bebê após o nascimento. Para o bebê, o que foi visto é que tem um risco maior de parto prematuro, não só por indicação fetal, mas também por indicação materna. Então, na deterioração do quadro clínico materno, foi muito comum que se fizesse uma cesárea de emergência, né, para tentar melhorar a condição da mãe que estava internada em UTI. E aí, óbvio que isso implica em bebês prematuros e todas as complicações da prematuridade, né? Muito bom. Voltando um pouquinho aí na tua pergunta,
12,1% dos recém-nascidos testaram positivo para Covid nas primeiras 48 horas de vida. Isso é interessantíssimo, assim. Porque, além de ser plausível a transmissão vertical, é plausível que ela ocorra durante o parto, tá? Então, eu achei interessantíssimo isso. Provavelmente eles vão fazer algum tipo de teste a partir desse dado. Como eu disse, o estudo está fresquinho, acabou de sair agora dia 22 de abril. Então, com certeza, a partir desse dado, eles vão fazer estudos complementares para tentar verificar se esses bebês adquiriram, então, essa infecção no terceiro trimestre da gestação ou se foi mesmo na passagem pela via de parto ou, né, no parto mesmo que cesariano. Então, achei Pessoal, interessantíssimo. sim. E a doutora Simone, ela falou que ela leu esse artigo em um periódico chamado JAMA, né? Aqui dentro da medicina, nós temos algumas fontes de leitura que são extremamente confiáveis, tá? O JAMA, que é o jornal da Sociedade Americana, tá ok? De medicina. Então, ele é, sem sombra de dúvidas, uma das fontes mais confiáveis. A gente fala dos periódicos. Então, o JAMA, junto do Blue Journal, devem ser os dois maiores periódicos, os dois periódicos mais confiáveis da medicina. Então, se está ali, pode confiar. Então, esses dados, eles são excelentes e muito relevantes. Respondido essa questão que intriga muita gestante, não é? Se há essa transmissão, realmente esse estudo diz que existe essa possibilidade. Agora tem um outro detalhe. Eu não li o estudo, mas eu tenho certeza que no finalzinho do estudo está assim: precisamos de mais evidência científica. Isso aí é Com por quê, gente? É certeza. porque tudo no Covid é novo, tudo no Covid é jovem. Né? Então, acontece que carece de mais estudos. A gente confia no que está saindo nas fontes mais confiáveis, como, por exemplo, o JAMA. Então, doutora Simone, a gente falou, né, sobre a transmissão vertical, não é? Durante o bebezinho na barriga da mamãe, no útero da mamãe e na hora da passagem. Né? Falar em passagem, a gente ainda tem muito tempo de passagem, que é a amamentação. E com respeito à amamentação, eu posso dizer que pelo menos 15 pessoas me pediram para te fazer essa pergunta. Tá? Certo. Então, e com respeito à amamentação, há esse risco? Então, os estudos mostraram, eles tentaram detectar o vírus no leite materno dessas pacientes e não foi relevante os vírus que por acaso foram encontrados não eram contaminantes, tá? E o que se sabe até o momento é que o aleitamento materno é de extrema importância para o bebê e para a mãe também, claro, né? Mas para o bebê na questão da imunidade, né? Que é uma Uhum. situação que a gente tem que estar muito preocupado, na prevenção de gastroenterites agudas, né? De infecções de vias aéreas, né? Então, o aleitamento materno, provavelmente o prejuízo de você impedir a mãe de amamentar seria maior do que o risco que esse bebê teria de adquirir a infecção pelo leite materno. Mas, para que a mãe portadora da doença, né, em vigência do quadro clínico do COVID, possa amamentar, ela vai ter que tomar alguns cuidados, né? Então, que cuidados seriam esses? Então, quando a paciente ainda está em condições clínicas de poder amamentar o bebê, ela não precisa ser impedida de amamentar. Quando ela está em condições mais graves, como uma paciente em UTI, é óbvio que a gente tem que ter bom senso, né? Se a paciente estiver em UTI, mas tiver condições ainda de fazer ordenha, não estiver com intubação orotraqueal, ok, ela pode ordenhar
e alguém que não seja ela vai oferecer esse leite para o bebê. Quando ela está entubada, realmente a lactação vai ser proscrita, por motivos óbvios, né? Agora, na paciente que está internada com o bebê em alojamento conjunto, o que é recomendado é que ela não permaneça em contato íntimo com esse bebê nos períodos em que ela não está amamentando, com distanciamento de pelo menos 1 metro do berço do bebê, sempre portando máscara, sempre que ela espirrar ou tossir com a máscara, essa máscara deve ser trocada, tá? Ela tem que estar usando a máscara, de preferência uma máscara no mínimo cirúrgica, mas se possível uma máscara N95 ou PFF2, tá? Luvas, tá? Mas tem que sempre higienizar muito bem as mãos, tá? Lavar essas mãos por pelo menos 1 minuto antes de poder pegar o neném, seja para os cuidados gerais do bebê, seja para pegar ele para amamentar, tá? Então, ela pode ter esse contato com o bebê. O risco de transmissão é muito reduzido se ela tiver esses cuidados. E o Manual do Ministério da Saúde para manejo do Covid em gestante, puérpera e lactante, justamente recomenda esses cuidados e recomenda que a paciente não fale durante a amamentação, justamente para diminuir a emissão de partículas contaminantes. Beleza. Simone, eu confesso que eu me surpreendi com essa resposta. A resposta foi absolutamente completa. Então, eu já risquei aqui pelo menos umas 5 perguntas relacionadas a isso, não é? Relacionada à questão de amamentação, porque são dúvidas muito frequentes. Então, assim, parabéns. A sua resposta foi absolutamente completa. E a pessoa que ficou com alguma dúvida durante a resposta, é só assistir o VT da live que eu tenho total certeza que vai tirar essa dúvida. Então, pessoal, tem muita gente me fazendo pergunta aqui pelo privado, pelo direct do Instagram. Pode fazer, tá, gente? Tá bom, pessoal? Para mim é até mais fácil ler a pergunta aqui no meu computador via direct do Instagram do que pelo modo convencional aqui, quem está perguntando e está assistindo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade às perguntas. Essa aqui ainda não é do direct, não, é das pessoas que responderam o meu stories, tá? É assim, ó. Para muitas doenças e situações, o primeiro trimestre, não, então já é aquela preocupação, o primeiro trimestre é o mais arriscado da gestação. É assim no Covid? Existe alguma comprovação científica de que no início da gestação tem possibilidade de estar mais grave, no final da gestação tem possibilidade de ter mais riscos? Na verdade, é bem o oposto disso, tá? O que ocorre é que no terceiro trimestre e no pós-parto é o período em que as pacientes, em especial as pacientes de alto risco, de gestação de alto risco ou portadoras de comorbidades prévias à gestação, têm o risco de desenvolver a doença com maior gravidade. Inclusive, essas pacientes, conforme a gente já vinha conversando sobre esse estudo, elas têm um risco 22,5 vezes maior de mortalidade caso elas adquiram a infecção nesse período da gestação. Aí a gente entra num capítulo muito, muito importante da questão do aconselhamento sobre o planejamento familiar, né? Porque se a gente tem realmente uma situação com essa gravidade ocorrendo no mundo, o que a gente tem tentado orientar as pacientes é no sentido de contracepção, né? A gente ainda está vivendo uma situação de não ter, até o momento, vacina disponível para todo mundo, apesar de, essa é outra novidade que a gente vai comentar, o Ministério da Saúde ter
liberado recentemente uma nova norma técnica, incluindo todas as gestantes e não só as portadoras de comorbidades, para o grupo de prioridades de vacinação. A gente ainda não tem essas doses disponíveis e nem uma previsão de quando essas doses vão ser aplicadas. E isso provavelmente é um problema que ainda vai se arrastar por um tempo. Ou seja, se você sabe que você tem algum problema de saúde, né? Se você é portador de alguma doença crônica, e deseja ter bebê, o ideal é que você aguarde ser vacinada primeiro, né? Antes de engravidar. Quando a gente pode recomendar isso para paciente? Quando ela tem tempo para isso, porque mulher, infelizmente, tem prazo de validade. Essa máxima é verdadeira, né? A gente tem uma queda muito importante das taxas de fertilidade, em especial a partir dos 35 anos de idade. E a gente sabe que a vida moderna é isso, a gente vai adiando cada vez mais os planos de maternidade, priorizando questões profissionais, questões pessoais, e esse adiamento acaba muitas vezes levando a gente a uma situação de a mulher mais velha ter maior risco de desenvolver comorbidades, ao mesmo tempo em que ela também tem uma queda mais importante das taxas de fertilidade, né? Então, é uma situação que leva a gente a aconselhar muitas vezes as pacientes que ainda têm um tempo útil para espera, né? Em tentar aguardar a vacinação, para reduzir os riscos de adquirir essa infecção durante a gestação e todas as consequências ruins que podem vir disso, né? Você acabou de falar assim, a respeito de aguardar a vacinação, não é? Só durante essa sua resposta, duas Carols fizeram a mesma pergunta que 18 Carols mais 147 outras meninas fizeram. A vacina é segura? Vacinar ou não vacinar gestante? Carol e Carol, a doutora vai responder. Vou responder. Vamos vacinar todo mundo. Todo mundo. A vacina é segura. Mesmo que você esteja gestante, mesmo que você esteja amamentando, mesmo que você tenha ganhado bebê recentemente, a vacina é segura e não só pode, como deve ser utilizada. Ficou um pouco mudo aqui, vocês estão me escutando? Oi, tá me ouvindo? Vocês... Eu estou te ouvindo, eu só não sei se vocês escutaram o que eu disse. Todos ouviram essa resposta da doutora Simone a respeito de vacina? Até o final? Sim, Sim, ouviram? sim, beleza. Então, Então, vou então continuar. Então, como eu dizia, a vacina é sim segura para essa população da qual nós estamos falando, porque nenhuma das vacinas que estão sendo estudadas e desenvolvidas contém vírus vivo, vírus ativo. São vacinas de vírus morto ou de partículas do vírus, ou de vetor viral ou RNA mensageiro. Então, a gente não tem vírus vivo com capacidade de provocar infecção na pessoa que recebe a vacina, tá? Então, não tem nenhum motivo para pânico, para nenhum temor em relação à vacinação. A vacina é junto com os cuidados de distanciamento social, de higiene das mãos, de uso de máscaras, com certeza a chance que a gente tem de vencer essa pandemia. muito importante essa resposta para uma dúvida de muita gente. Então, vacinação para todos, para todas, né? Para Vacinação todas. para todas. Se tiver, como a doutora Simone disse, vida útil, puder esperar,
espera um pouquinho, porque daqui a pouco vai estar vacinado. Eu mantenho a minha posição de que, se tudo der certo e se não houver atraso na entrega das vacinas, em 4 meses a população brasileira vai ter recebido pelo menos a primeira dose, pelas compras que já foram feitas de vacinas. Ninguém vai entrar aqui em política, são números absolutos. Pelas compras, se todos os fornecedores entregarem no prazo, que infelizmente não é o que está sendo a nossa realidade. A gente sabe que não é só aqui, né? Tem vários lugares onde a Pfizer não conseguiu cumprir os contratos firmados, né? A gente tem notícia disso em outros lugares do mundo também. Infelizmente, né? Infelizmente, o mundo inteiro está comprando vacina que não está sendo entregue da forma como a gente gostaria. Espero que isso aí mude em pouquinho tempo para a gente. Pessoal, eu estou limpando aqui porque eu fui fazer um café e eu simplesmente derrubei café em tudo. Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Vieram muitas perguntas aqui no direct, tá? A Priscila, por exemplo, fez a mesma pergunta que a Carol e a Carol tinham feitas a respeito da vacina, né? Mãe está amamentando, mas recebi uma pergunta aqui, eu estou procurando ler, que eu também achei bastante interessante. Eu estou gestante e acabei pegando Covid. Pegou, curou, tá bem, tá ótima. Posso ter, devido a já ter pego e já ter curado Covid, alguma complicação no parto? No parto em si é difícil prever. Depende muito das condições da gestação dessa paciente. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Mas o que a gente sabe é que quando a paciente adquire essa infecção, né, por COVID, a gente tem um risco maior desse bebê ter uma restrição de crescimento, né, e outras complicações. A mãe tem maior risco de desenvolver eventos trombóticos e tromboembólicos, né? E a gente acaba com isso muitas vezes aumentando o risco da prematuridade, conforme a gente já disse. Em especial quando a infecção acontece no terceiro trimestre da gestação. Você acabou de falar, né? A doença é uma doença muito pró-trombótica. Eu particularmente não li ainda nada sobre a relação de gestação e trombofilia da gestante. Claro que tem trombofilia com maior risco de eventos. Não li, mas é claro que daqui a pouco vai aparecer. Então, você já leu algo a respeito de maior risco de gravidade de Covid em gestante com trombofilia? Então, a paciente com trombofilia, né, documentada e que está gestante, em geral, ela vai acabar usando durante toda a gestação a enoxaparina em dose profilática, a não ser que ela tenha tido um evento trombótico durante a gestação, né? Então, de alguma forma, a gente já tem uma cobertura em relação a isso, né? Essa paciente, em geral, usa já essas medicações de uso rotineiro, desde o início da gestação, para tentar diminuir as complicações que a própria doença de base dela pode provocar. Mas a gente sabe que existem várias condições, conforme a gente já vinha citando, que podem aumentar o risco da trombogênese, né? E a trombofilia, óbvio que é uma delas, né? Doenças como autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, que algumas gestantes também, que não impedem a mulher de engravidar, né? E que também são doenças que aumentam o risco desses desfechos e inclusive de formação de trombos na placenta, aumentando o risco também de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que ainda hoje no mundo, né, em especial nos países em desenvolvimento, é ainda a maior causa de morbimortalidade materna. Beleza, muito bem respondida, muito detalhada. Quem enviou essa pergunta foi a Roberta, tá?
Por falar em pergunta enviada a respeito de risco, né, materno-fetal, você já falou de vários, mas eu queria que, se for possível, claro, você respondesse essa pergunta. Quais são os mais graves e mais comuns riscos maternos fetais do Covid? Bom, no caso da mãe, como eu disse, 60% das pacientes, em especial aquelas que não têm nenhuma comorbidade, vão acabar evoluindo assintomáticas ou com sintomas leves. Para essas pacientes, a gente não tem nenhuma indicação de tratamento especial. A gente tem que dar um suporte básico de hidratação, de uso de sintomáticos, então, caso ela tenha dor, febre, né? Normalmente esses sintomas são leves e não são persistentes, né? Para as pacientes que têm sintomas já mais persistentes, com tosse persistente, com febre persistente, com queda no quadro geral, né, no estado geral da paciente, prostração, a gente já passa para uma situação de uma necessidade de até internação, né? E aí você vai triar essa paciente, monitorar essa paciente para saber, inclusive aquelas que têm chance de precisarem de uma vaga de UTI, né? Então, a gente sabe que as pacientes realmente, como acontece na população geral, os pacientes portadores de comorbidades e para o período da gestação e puerpério isso não muda, né? Então, quem tem doenças de base, doenças crônicas, realmente tem um risco de um desfecho ruim e de maior taxa de internação em UTI, maior risco de precisar ser entubado, maior mortalidade, maior taxa de mortalidade, né? E todas as complicações que a doença pode trazer, né? A gente sabe que é uma doença que tem uma fase hiperinflamatória que traz inúmeras complicações quando a paciente, infelizmente, evolui com um quadro clínico mais grave, né? Então, o pior desfecho, com certeza, é a morte materna. É o desfecho que todo mundo precisa lutar para evitar. E, para isso, a gente precisa que as pacientes possam ter um pré-natal de qualidade, né? Possam ter orientação pré-concepcional, conforme a gente já conversou. E a gente precisa que essas pacientes tenham acesso aos serviços de saúde quando evoluírem com uma síndrome gripal e tiverem um quadro clínico que possa ser realmente o COVID, né? Que ela possa fazer um diagnóstico precoce e tratamento precoce. Acho que a gente entra no outro assunto agora. A gente vai entrar já já nele. Primeiro eu queria falar uma coisa absolutamente óbvia, né? Nem precisava falar de tão óbvio que é. Vocês, mulheres, são melhores que nós homens em tudo, né? Em tudo. Exceto no tênis, que a doutora Simone não joga nada, mas em praticamente tudo, vocês são melhores que a gente. Agora, por exemplo, live, eu e a doutora Simone, eu sou só o âncora, né? Repasso as perguntas. Mas eu queria agradecer a pergunta da Luana Andrade, porque eu posso falar 10 segundinhos aqui. A Luana falou assim: peguei Covid em dezembro e fiquei com sequelas. Estou grávida e descobri no mês de março de 2021. Será que tem risco, algum risco durante a gestação? Luana, a minha parte dessa sua resposta é assim: você ficou com sequelas. Bem, essas sequelas são pulmonares, essas sequelas são cardíacas, essas sequelas são secundárias a algum evento tromboembólico, porque se ficou com alguma sequela, por exemplo, crônica, fiquei hipertensa, aí entra dentro daquele fator de risco.
que a doutora Simone falou. Fiquei diabética, entra dentro daquele fator de risco. Estou com sequelas pulmonares, estou com sequelas cardíacas. Então, nesse ponto, a gente vai entrar num ponto ruim, que são fatores de risco para a gestação. E você também tem um ponto Exatamente bom, aquela que é a situação. imunidade. Oi? Exatamente aquela situação que a gente diz, né? Então, não importa como é que você adquiriu a sua comorbidade, não importa como é que ela veio, se você já nasceu com ela, se você desenvolveu ao longo da vida, nem como foi que você adquiriu. Se você engravidar e tiver alguma doença cardiovascular, mesmo que seja sequela de alguma outra doença passada, o risco é maior de você, caso venha adquirir novamente a infecção, ter complicações. É, pessoal, eu estou vendo aqui muitas perguntas, tá? Já recebi aqui no direct também aí com vocês, perguntas a respeito de Covid geral. Semana que vem eu vou falar de Covid geral, porque são inúmeras perguntas aqui para a doutora Simone e não vai dar tempo de eu abrir para perguntas de Covid geral. Repito, semana que vem eu vou fazer uma live de Covid. Perguntas e respostas, papum aqui. Vamos continuar aqui com a doutora Simone, porque são muitas perguntas e o tempo é curto, tá? Separei outra aqui, essa aqui eu até imprimi de perguntas antes, não é, da live. Quais são os sintomas mais comuns de Covid em gestante e quais são... Aí essa aqui, essa eu associei. Pelo menos umas 5 pessoas me perguntaram assim, quais são os sinais de alerta? Será que para gestante modifica esses sinais de alerta? Doutora Simone, então vai a pergunta. Quais são os sintomas mais comuns e quais são os sinais de alerta? Os sintomas mais comuns são aqueles que são os mais comuns também para a população em geral, tá? Na grande maioria das vezes, a paciente ou vai ser assintomática, conforme a gente já disse, ou ela vai ter sintomas leves. Então, ela pode ter uma dor de garganta, uma coriza, né? Um estado gripal, mialgia, dor articular, dorsalgia, ela pode ter tosse seca, ela pode ter dor de cabeça, alteração no olfato, alteração no paladar, né? Então, assim, são os sintomas básicos que tá todo mundo escolado, né, para tentar desconfiar de alguém com Covid quando os pacientes apresentam isso. Então, na maioria das vezes, são sintomas leves. Agora, quando a gente está diante de um quadro que está se agravando, a gente tem sim alguns sinais de alerta, tá? Em geral, a paciente vai fazer febre persistente, tosse persistente, ela pode evoluir com dispneia, que é falta de ar, dificuldade para respirar, né? E alguns sinais clínicos que a gente encontra e que a gente classifica conforme a orientação desse manual do Ministério da Saúde em alerta amarelo e alerta vermelho, respeitando os parâmetros que são considerados normais para a população de gestantes, porque muda, tá? A mulher passa por inúmeras mudanças no seu organismo durante todo o período gestacional. Então, os parâmetros também podem ser um pouco diferentes dos parâmetros das mulheres fora da gestação e também da população masculina. Então, a gente observa a frequência respiratória da paciente. Então, a gente já começa a ficar preocupado se essa frequência respiratória, que normalmente vai entre 11 e 19 por minuto, incursões respiratórias por minuto, se essa frequência respiratória fica abaixo de 20, entre 20 e 24, a gente já começa a ficar preocupado, mas quando ela cai a frequência respiratória de maneira mais brusca, abaixo de 10 ou aumenta acima de 25, a gente já fica também já com um sinal de alerta que a gente considera um alerta vermelho, que já é um dos parâmetros que identifica a síndrome
respiratória aguda grave, que é indicação, com certeza, de internação, inclusive em unidade de terapia intensiva, tá? Então, além disso, a gente observa outros parâmetros, como saturação de oxigênio, tá? Para a população em geral, a gente tem um determinado parâmetro. Para a gestante, quando ela satura abaixo de 95, isso para a gente já é ruim, porque, diferente dos outros pacientes, a gestante tem uma limitação no movimento respiratório que é provocada pelo útero gravídico, né? Então, isso modifica esses parâmetros que a gente analisa. É por isso que é diferente analisar uma gestante de uma não gestante. Então, a gente observa essa saturação de oxigênio e já fica bastante preocupado se essa saturação cai abaixo de 95. Temperatura corporal também, tanto a hipotermia quanto a hipertermia, elas são sinais de gravidade no COVID, tá? A frequência cardíaca da mesma forma. Então, são praticamente os mesmos parâmetros que a gente vai avaliando nas situações de gravidade de um modo geral, como no caso da sepse, por exemplo, né? Então, a gente avalia também a pressão arterial, que para a gestação tende a ser, quando a paciente não é hipertensa ou não tem pré-eclâmpsia, uma pressão normalmente um pouco mais baixa do que fora do período da gestação, né? Mas que também não pode ser tão baixa assim, né? Então, tudo isso. Pressão baixa demais ou alta demais, tudo isso é sinal de alerta, tá? E, claro, observar o nível de consciência da paciente. Uma paciente hipoxêmica, ou seja, paciente que tem uma baixa saturação de oxigênio, que está com pouco oxigênio circulando no organismo dela, ela vai ter uma queda do nível de consciência. Ela vai ficar mais confusa, mais sonolenta, e isso tudo a gente, quando está diante de um paciente desse jeito, a gente desconfia que realmente ele está mais grave. Bem, basicamente são os mesmos sintomas, né? Já Mas te é muito respondo, importante, Fábio. mas é muito importante porque é uma dúvida. Muitas gestantes têm. Será que é questão de rodapé? É coisa completamente diferente? Não. Os sintomas são os mesmos sintomas de qualquer adulto que está acometido por Covid. Tá? Antes de eu continuar aqui com a doutora Simone, né, a Ari fez uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Em recém-nascidos, quais são os sintomas de Covid? Quando eu devo me preocupar? Então, esse é um assunto aí para vocês, por favor, entrarem no Instagram da Vitar, Clínica Materno-Infantil, e solicitarem que o Dr. Daniel Jefferson Aceite participe, o faça uma convite live, do doutor, aceite o convite para e poder fazer a participe. live com ele também. Isso aí. É o que eu É, acho. eu concordo com isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que Posso infelizmente, Ari, a gente não responder? pode te responder, mas o doutor Daniel pode. Eu quero aproveitar porque está acabando o tempo e o Fábio, meu colega contemporâneo da faculdade lá, ficou lisonjeada que você está assistindo a live, viu? Feliz. Fez uma pergunta aqui a respeito dos critérios maternos e critérios fetais para interrupção da gestação. Então, o agravamento da situação da mãe, né, com certeza você vai avaliar se esse bebê já tem maturidade pulmonar, que presumidamente acontece às 34 semanas de idade gestacional. Se não tiver, você vai tentar ganhar tempo, quando possível, né, para fazer a corticoterapia visando acelerar a maturidade do pulmão do bebê e programar esse parto tão logo seja possível para preservar a mãe nessas situações, né? Então a gente avalia se o neném é viável,
né? Se esse neném não é um prematuro muito extremo, né? E que realmente não vai ter condições de sobrevida, a gente nessa situação, obviamente, prioriza a vida da mãe. Então, não se pensa duas vezes em interromper a gestação se isso realmente puder melhorar as condições da mãe, tá? Então, a indicação materna, ela é clínica, tá? É obstétrica, a gente não precisa necessariamente fazer uma cesariana, não, tá? Até porque, conforme a gente já falou, muitas dessas mulheres entram em trabalho de parto prematuro, né? Então, se ela tiver condições clínicas para passar pelo trabalho de parto, a via é obstétrica, né? Assim como também a via obstétrica, quando a gente fala isso, a gente obviamente está avaliando também a vitalidade do bebê, tá? Então, aqui, só para detalhar aqui para o doutor Fábio Henrique Teixeira de Sorriso, radiologista de Sorriso, meu colega da faculdade lá, pessoal da FMT aí, um abraço para todo mundo. Estou muito feliz que vocês estão assistindo aqui a gente. Então, a gente avalia alguns parâmetros que incluem essas avaliações de vitalidade fetal para definir quando a indicação é pelo feto. Então, a cardiotocografia, quando a gente tem uma queda muito brusca e persistente do batimento cardíaco do bebê, ou uma taquicardia persistente, também a gente considera um parâmetro de gravidade para o feto, tá? As desacelerações tardias, quem lembra aí da cardiotocografia, é um parâmetro extremamente importante. Você fez um cursinho rápido de cardiotoco com a Luana, né? Com a doutora Tô Luana me sabendo. ensinou cardiotocografia, um curso acelerado. Não, é bem mais fácil que aprender eletrocardiograma, para ter certeza. E quando a gente tem, ou não, mesmo que essas desacelerações, e além disso, as desacelerações variáveis também, mesmo que elas não tenham mudança na linha de base nem na variabilidade. A gente avalia no ultrassom, que eu acho que aí sim eu começo a responder a pergunta, o que interessa para o Fábio. No ultrassom, a gente tem que avaliar o volume de líquido amniótico. Então, se a gente tem um índice de líquido amniótico menor que 5 centímetros, que é oligodramia, né? Ou o maior bolsão é menor do que 2 por 2. A gente também considera uma indicação de alteração da vitalidade do feto, indicação para interrupção da gestação. Perfil biofísico fetal menor que 6. Estou respondendo porque ele com certeza está bastante interessado. E o Doppler, claro, né, é importantíssimo para avaliação de vitalidade fetal. Normalmente essas pacientes a gente segue, em especial essas com comorbidades, ou as que estiverem internadas, idealmente com Doppler diário, que é bem difícil, né, de acesso, em especial no SUS. Mas para as que não estão tão graves assim, a gente consegue fazer pelo menos Doppler semanal, né? E a gente programa a interrupção da gestação na viabilidade fetal, com maturidade pulmonar presumida, e nas situações de Doppler zero, diástole zero, né, com idade gestacional acima de 34 semanas, diástole reversa e também com índice de pulsatilidade do ducto venoso maior ou igual a 1. Tá respondido. Bem técnica essa, tá? Desculpa. Ó, pessoal, o doutor Fábio, né, teve uma resposta absolutamente técnica, e aí depois vocês podem invadir o Instagram dele e xingar ele, porque ele tomou tempo das respostas. Brincadeira. A resposta da doutora Simone, ela com certeza agradou a gregos e troianos, porque foi bem clara. Eu acho que é uma dúvida também de muitas mamães, o risco, o medo, né, da interrupção da gestação. Então, a doutora Simone, ela acabou de falar de uma ponta, ponta lá de cima. Está doente, está grave ou potencialmente grave, e a gente vai pensar em encerrar a gestação. Então,
eu queria voltar para aquele comecinho. Começou a sentir sintomas, né? O médico foi procurado, não é... eu odeio aquela porcaria daquele comercialzinho de remédio. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser procurado. Porra nenhuma. Tipo, o médico Começar tem que os ser sintomas, procurado o assim que médico os tem que ser sintomas procurado, porra. comecem. Você não consulta com a dipirona que vende na farmácia, você consulta com o E nem médico. com o Então, senhor Google. O senhor ou Google não, é também o não é um bom Dr. Google. médico. Dr. Google não, pelo amor de Deus, tá? Então, começou o sintoma, o médico deve ser procurado. E aí vem aquela situação, kit COVID, usar ou não usar, tá? Uma enfermeira, a Sinara, ela acabou de fazer a pergunta, o kit COVID é abortivo? Então, vamos falar um pouquinho aí. Kit COVID em gestante, usar, não usar? Qual é o tratamento indicado? Qual é o tratamento que não é indicado? Então tá, eu vou começar tentando me isentar um pouquinho, tá? Você me desculpa de eu sair pela culatra, assim, pela tangente, desculpa. O CFM é muito claro na questão da autonomia do médico em prescrever, tá? Então, eu acho que quando a gente é paciente, né, a gente tem que estabelecer uma relação de confiança com o seu médico e confiar no julgamento dele. Eu pessoalmente não prescrevo, mas não condeno quem prescreva. É isso que eu quero deixar bem claro, tá? Então eu procuro seguir o que esse manual diz e quando as pacientes nos procuram dentro de 48 horas do início dos sintomas, quando ela apresenta uma síndrome gripal, o que o manual do Ministério da Saúde indica é o uso do oseltamivir. Não vou falar aqui a dose, que não é esse o objetivo, que é um medicamento que normalmente a gente usa para influenza. Influenza é um tipo de vírus que provoca gripe, tá? Ah, mas se ela tá com Covid, para que vai usar remédio para gripe? Porque é diagnóstico diferencial. E nessa situação, a gente pode estar protegendo o paciente, caso no final das contas, porque sempre que você vai tratar uma síndrome gripal, você tem obrigatoriamente que descartar outras possibilidades. A gente sabe que a gente tem que considerar dentro de uma pandemia a maior chance de ser mesmo Covid. Mas a gente sabe que tem outros vírus circulando. Então, o uso do oseltamivir entra nesse sentido, tá? De fazer um tratamento precoce a tempo, também pensando nas outras possibilidades, tá? E os sintomáticos, né? Então, pacientes com quadros leves, paciente assintomática não vai tomar nada, tá? Não precisa fazer exame a mais. É isso que o Ministério da Saúde diz, tá? Claro, tem um grupo muito importante de estudiosos por trás desse manual, tá? Então, são professores renomados da Unifesp, da USP, da UNB, não é coisa da minha cabeça, só queria dizer isso. Então, assim, paciente que não tem sintoma não precisa tomar nada. Não vai sair tomando ivermectina profilática, tá? Não vai sair tomando desesperada hidroxicloroquina, zinco, azitromicina sem indicação, tá? Estou falando aqui a minha posição. Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto da controvérsia, talvez, mas eu preciso dizer. E a indicação de tratamento, ela se dá para os casos moderados, né? E para os casos graves em regime de internação, seja em leito de isolamento ou UTI nos casos mais avançados, né? E aí a gente vai entrar com antibiótico quando a paciente tem uma infecção, uma pneumonia bacteriana secundária ao COVID. A gente vai entrar com um corticoide na fase inflamatória, nunca antes dos 7 primeiros dias, nunca nos primeiros 7 dias do quadro clínico, sempre do 7º dia em diante. Lembrando que um período crítico em que tem que ser observada essa paciente é do 7º ao 10º dia,
que é o período em que as pioras clínicas costumam acontecer, né? Então, por que que a gente estava falando a respeito da paciente poder ter acesso ao serviço de saúde, né? Porque a gente sabe que a paciente que tem acesso rápido ao serviço de saúde e que está sendo monitorada com relação aos sintomas, aos sinais de piora clínica, ela vai ter mais chance de conseguir ser tratada de maneira adequada. Então, a resposta é não. Eu, pessoalmente, não prescrevo nenhum kit COVID. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente, porque cada paciente conta com um quadro clínico diferenciado, com doenças de base muitas vezes diferenciadas e que podem exigir cuidados, por isso, diferenciados também. Então, não existe, na minha opinião, receita de bolo para tratar a COVID, tá? Apesar de que a gente gostaria muito que existisse, né? É isso. Se Deus quiser, em Não sei breve se eu vai ter, respondi. pessoal. A gente já tem medicamento no mercado e medicamento no mercado para cuidar dos pacientes com potencial para ficar grave, tá? Nós já temos medicamento no mercado para cuidar desses. Imunoterápicos, né? Exatamente, Eu acho que exatamente. essa parte o Dr. Paulo pode falar muito melhor do que eu, né? A experiência clínica vasta que ele tem nesse ano de pandemia, eu fui testemunha aí né? Não é brincadeira, mas É, com certeza eu espero até ouvir de você também sua opinião em relação a isso. eu vou me ausentar. Não, na verdade eu não vou falar a parte de clínica do tratamento, porque eu quero que você consiga tirar o máximo de dúvidas do pessoal das gestantes aqui. E esse assunto é um assunto muito legal, muito extenso, falar desses novos medicamentos. Então eu vou falar nisso na próxima live. E Legal. tem realmente tratamento. Hoje nós temos tratamento específico para o paciente que tem fator de risco. Então, aquele paciente idoso, hipertenso, está doente, antes de internar, existe alguma medicação indicada? A gente está falamos agora de um monte de medicação off-label, que tem médico que prescreve, tem médico que não prescreve. Falamos de Exatamente. hidroxicloroquina, falamos de azitromicina, que é um antibiótico, é para infecção, falamos de ivermectina, podem falar de outras medicações, porque existem outras A medicações grande, a nisso grande aí? complicação, a grande complicação para estudo nesse grupo de pacientes, e é por isso que a gente não pode ser tão taxativo, né? Que a gente sempre avalia risco e benefício, né? Sempre numa decisão do que prescrever para o paciente, isso, óbvio, tem que estar sempre, a gente tem sempre que pensar nisso, né? Uhum. Mas o que complica a situação do médico, do prescritor nessa situação, é que a gente não tem estudos com essa população, né? Provavelmente a gente vai passar a ter estudos agora, a partir dessa pandemia, com muitos medicamentos que foram testados, né, na esperança de reduzir a replicação viral, de reduzir a resposta inflamatória ao vírus, né? E a gente sabe que tudo que foi tentado foi com boa intenção. A gente sabe disso, né? E os pacientes em geral como foi mesmo uma exigência do Ministério da Saúde, inclusive, de assinar termo de consentimento, né? Sabendo que era uma prescrição off-label, né? Mas é exatamente isso. Isso acontece porque a gente tem a grande maioria dos medicamentos é antiético você testar na população de gestantes, né? Por Isso, quê? isso Porque dificulta muito esse tratamento específico dificulta para gestante. absolutamente. E aí a Por gente isso volta que um a pouquinho gente nessa live da entra vacina, nessas. né? Exatamente, exatamente. E no caso das vacinas, a gente tem uma situação que diferenciou. Porque a gente já tinha experiência de outras vacinas que usavam técnicas semelhantes, não o caso do RNA mensageiro, que é uma coisa completamente nova mesmo, né? Mas
vacina com vírus atenuado, com partículas virais. A gente já tinha experiência e justamente, eu estou vendo a Leticiane participando aí, depois ela pode ajudar a gente. Mas justamente por não conter o vírus vivo infectante, não teria risco nenhum, e a gente viu isso em outras vacinas. Então, a vacina era uma situação à parte, né? A gente já tinha ideia de que provavelmente ela não faria mal nenhum mesmo. E a gente teve, por isso, a possibilidade, inicialmente num grupo de risco, que era das profissionais de saúde, que estavam com uma exposição, né, ao vírus no seu ambiente de trabalho, que puderam decidir se responsabilizar, né, pelos eventuais efeitos adversos que a vacina tivesse. Caso elas optassem por tomar a vacina, elas poderiam. E aí, a partir desse grupo, conforme eu expliquei para muitas pacientes minhas, é que esses primeiros estudos foram surgindo, né? Desse grupo e das gestantes que tomaram sem saber que estavam gestantes, né? E aí, os primeiros estudos foram muito importantes, já mostrando que realmente esse risco não era maior e que, porque a gente viu que realmente a gestante. Estamos terminando, né? Realmente a gente viu que a gestante poderia evoluir com maior gravidade, a gente precisa vacinar essa população. E aí eu estou muito, muito feliz, assim, talvez não sejam todas as pacientes que já saibam disso, mas eu estou muito feliz em dar essa notícia que houve essa mudança na norma técnica e o Ministério da Saúde no Brasil incluiu não só as gestantes portadoras de comorbidades, mas todas as gestantes, puérperas e lactantes como prioridade para vacinação contra o Covid. Tá? Então, isso é uma notícia muito, que deixa a gente com muita esperança, né, para essa população em específico de melhores dias aí e menores riscos. Pessoal, eu vou fazer uma resposta aqui, essa minha, porque eu disse que ia responder na próxima live, mas agora pelo menos umas 10 pessoas vieram me perguntar que medicamento é esse. É um coquetel, é um medicamento, na verdade são 2 medicamentos, tá? De uma indústria americana chamada Regeneron, e ele já está liberado aqui pela Anvisa, mas ele é indicado para um grupo específico de pessoas. Ele só é indicado para pessoas que têm doença e têm fatores de risco, como, por exemplo, fatores cardíacos, fatores pulmonares, fatores renais. Então, esses pacientes do grupo de risco, tá? Esses que têm maior possibilidade de ficar graves, eles têm a indicação de fazer esse coquetel. Porém, por tudo que a doutora Simone falou agora, pela falta de estudos, por ser antiético, então pela falta de estudos em gestante, a questão dessa medicação na gestante deve ser discutido com o seu ginecologista obstetra. Tá? Você joga a bomba de volta, você joga a bomba, você joga a bomba de volta para mim, mas eu vou falar. Procurem a doutora Simone. Eu sempre chamo a ajuda dos universitários nessas horas. Pessoal, vamos dar continuidade porque está terminando, tá? Porque está terminando. Uma pergunta muito, muito boa que me fizeram aqui, eu até anotei e vamos lá. Em época de pandemia, existe alguma mudança no intervalo entre as consultas de pré-natal para quem não teve, para quem tem e para quem está na síndrome pós-Covid? Essa é a parte triste, eu acho, da conversa, né? Infelizmente, as pacientes que dependem do SUS, e a gente vivenciou isso aqui na cidade, não quero fazer nenhuma crítica, né, enfim, a Secretaria de Saúde nem nada disso, mas a gente viveu uma situação de as pacientes terem o seu pré-natal descontinuado.
no SUS, sabe? É uma situação muito triste, porque morre-se de outras coisas, né? Na gestação, né? A gente tem morte de bebê intraútero e tem morte materna por outras causas. E essa é uma realidade que a gente viveu isso no Covid aqui de forma geral, né? Que a gente tem a impressão que as pessoas esqueceram que tem outras coisas acontecendo no mundo, né? Que tem paciente oncológico, que não pode interromper tratamento, tem paciente que não pode atrasar diagnóstico, tem paciente renal crônico que precisa fazer a sua hemodiálise, sabe? E o pré-natal não é diferente, a gente não pode interromper o pré-natal. O pré-natal é essencial para o sucesso de uma gestação, né? Então, assim, o que é recomendado é que a paciente mantenha o seu cuidado de pré-natal rotineiro. Numa clínica privada, você consegue controlar o fluxo de pessoas que circulam dentro desse ambiente. No SUS, essas coisas não acontecem tão fácil assim. Mas, teoricamente, você teria agentes de saúde que teriam que estar visitando daí essas gestantes domiciliarmente. A gente sabe que, infelizmente, isso não é tão frequente assim, né? A orientação do Ministério da Saúde é no sentido até de fazer o uso da teleconsulta, tá? Para as pacientes que têm menos acesso. Mas no consultório privado, graças a Deus, assim, isso eu vejo, assim, claro, pelas minhas pacientes, que a gente não precisou mudar muito a rotina de consultas de pré-natal, não, tá? Mas a ideia é tentar não abandonar o pré-natal. Pré-natal é essencial para o sucesso da gestação. Acho que se ficar esse recado, né, a gente não pode fazer vista grossa, porque não existe só Covid. A gente tem um monte de outras coisas que podem complicar uma gestação e que podem, inclusive, trazer risco tanto para a mãe quanto para o feto. Olha, excelente, né? Resposta completa, como vem sendo todas elas. Então, doutora Simone, depois de todo esse kit de informações, coquetel de informações, queria abrir aqui. Se quiser acrescentar alguma pergunta que porventura tenha sido feita diretamente a você, fique à vontade. Até que não fizeram, não. Eu acho que. Ou eu não sei olhar, porque é a primeira vez que eu falo em live. Mas eu acho que eu só queria fazer algumas considerações finais mesmo, assim. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que a gente é meio tímido, tem um pouco medo de falar e tal, mas eu gostei bastante dessa brincadeira de fazer live, tá? E e acho que é super importante, assim, que a gente tenha essa oportunidade, às vezes, numa conversa mais descontraída, de passar também informações importantes e de qualidade para os pacientes, né, para os seus familiares, e, e porque é um momento de muitas incertezas, de muita insegurança, de muito medo, né? A gente sabe que a gente tem repercussões dessa pandemia, não só do ponto de vista da doença em si, mas das doenças que essa doença, que o medo dessa doença provoca, inclusive do ponto de vista psicológico, né, para as pessoas. Então, assim, é um momento em que a gente só pode querer se solidarizar com todos os pacientes de Covid, todas as pessoas que perderam parentes com essa doença, e dizer que eu tenho que vocês precisam confiar nos avanços que a medicina está fazendo em relação a essa doença e confiar que a gente vai conseguir passar esse momento tão difícil, né? E
e deixar aqui o sentimento que todos nós médicos compartilhamos, né, de muitas vezes a gente ficar de mãos atadas, né, frente uma falta de vaga, um número muito grande de pacientes que é humanamente impossível a gente conseguir muitas vezes atender. E isso eu estou falando porque eu vejo o esforço que você faz e você é um cara que eu admiro muito mesmo, assim. Eu sei de outros colegas que também estão em UTI de Covid, minha amiga Raquel, que também fez faculdade comigo. E sabe, a gente vê o sofrimento também do profissional de saúde, tendo que lidar com tantas perdas e com tantas frustrações que essa doença impôs para a gente como profissionais, né? Então, eu só queria deixar aqui minha solidariedade também, então, para os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente da pandemia, como é o seu caso, e também para todas as pessoas que perderam parentes, amigos e pessoas importantes na sua vida por causa dessa doença. Doutora Simone, eu posso falar claramente que essa doença me fez ter fios a menos de cabelo. Você pode ter total certeza, e minha esposa tem, me cobra muito por isso, mas me fez perder alguns fios de cabelo, sim. Obrigado pela presença. Aliás, antes de fazer os agradecimentos, eu queria só fazer um comentário em cima de tudo que foi falado aqui sobre gestante. A gente fala de remédio, a gente fala de tratamento, a gente falamos de prevenção. Não existe prevenção medicamentosa, não existe prevenção através de remédios, nem para gestante, nem para não gestante, nem para criança, nem para idoso, talvez para marciano, mas eu não conheço nenhum estudo em marciano. Mas não existe prevenção com remédio. Tá? O que existe sim são as medidas de distanciamento, o uso de máscara, evitar aglomerar. E com relação à gestante, olha, até ter medicamento realmente liberado para gestante vai demorar muito tempo. E você que pode planejar uma gestação, planeje, espere a vacinação. Tá? Espere a vacinação. A gente não quer ter no Covid alguns surtos de probleminhas nos bebês, como probleminhas não, né? Problemaços nos bebês, como aconteceu no Zika, e risco materno-fetal, como foi muito bem falado, como foi muito bem elucidado aqui pela doutora Simone. Tá? Queria agradecer a presença da doutora Simone que é ginecologista obstetra, atende na Clínica Vitar, Clínica Materno-Fetal, tá? Fica na Rua das Tamareiras, perdão, mas eu não lembro o número de cabeça. 833. E qual é o número do telefone celular para marcar a consulta? Ó, vou colar aqui, porque pensa uma pessoa que grava muitas coisas, mas não consegue gravar esse número desse telefone. Então, vou deixar o telefone do WhatsApp lá da clínica, que é o 996184690. Tá? Se precisarem, 996184690. Tá? vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo digitar. 996184690. Então, alguém que tiver, tá aí o número, precisando, está à disposição. Então tá. Queria reforçar aqui o convite, tá, para o Dr. Daniel, para a gente poder falar sobre Covid em crianças. Não é? Muitas perguntas, muitas dúvidas surgem e eu tenho certeza que vai poder ajudar bastante mamãe, bastante papai e bastante pessoas que estão pensando em ser futuros mamães e papais agora. Tchau, tchau, meninas, vão com Deus. Que estão pensando em ser futuros mamães e papais. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Todos que nos assistiram ao vivo e todos que estão vendo o VT, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Beijos, boa noite e até a próxima. Agradeço mais uma vez, boa noite e um abraço para todo mundo. Continuem se cuidando. Beijo, pessoal. Saudações rubro-negras.